Olá, eu sou a Sá, o avatar do Viver do Jornalismo. Daqui a instantes vai começar o nosso desafio Viver do Jornalismo. Então prepare-se. Vá para um ambiente tranquilo e livre de interrupções, isso ajuda na sua concentração. Pegue água se quiser e não esqueça de ter à mão papel e caneta para anotar os pontos mais importantes da aula de hoje. Essa é uma experiência transformadora. Centenas de jornalistas que estavam aí onde você está agora já atravessou essa jornada e hoje estão vivendo do jornalismo. Mas, eu vou deixar a Patrícia contar essas histórias. Olha, ela já está vindo aí. Bora viver o extraordinário? Nos vemos daqui a pouco. Boa aula! Olá, sejam todos bem-vindos ao seu desafio Viver do Jornalismo. Saia das sombras, meu amor. Eu sou a Patrícia Alves e eu ensino como é que você vai viver do jornalismo. Como é que você vai ser um jornalista reconhecido, mesmo estando fora da área há um ano ou mais. Me fala uma coisa, tem sido um desafio para você viver de jornalismo? Encontrar uma vaga, ser contratado, conseguir um bom salário, fofolete que pague as suas contas, sem que você precise arrumar 2, 3 empregos. Ter uma carga horária decente, que permita que você tenha pelo menos uma vida social, que você possa cuidar um pouco da sua família, que você possa sair, que você possa viajar, né, que você tenha finais de semana. Muitos jornalistas hoje, eles não vivem isso, e esse é realmente um grande desafio. Agora, um outro problema que eu acho que é mais sério ainda do que isso, é porque eles acabam achando que o problema é com o mercado. Deixa eu te contar uma coisa, não é por causa do mercado que você está fora da área de trabalho, ou ganhando pouco, ou sendo explorado, ou com uma carga horária excessiva, ou de repente você até já desistiu do jornalismo, meu amor, já está fazendo outra coisa, né? Está trabalhando de ADM numa loja, no comércio. O que está rolando aí é falta de informação, é falta de conhecimento, é isso que está te afastando do mercado de trabalho. É mais ou menos como se você quisesse fazer uma viagem, saca? E aí o caminho, você só conhece ele e ele está interditado. Ah, teve um deslizamento de terra, está em obras e está interditado. Aí você fala, acabou a minha viagem, acabou, eu só tinha esse caminho. Então deixa eu te dizer uma coisa, existe um outro lugar onde você vai fazer jornalismo todos os dias da sua vida. Só que para contar que caminho é esse, eu vou precisar de pelo menos 3 dias. É por isso que o Desafio Viver de Jornalismo são 3 dias. Ele vai acontecer hoje, na quarta e na quinta-feira. Eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Trazer para você essa carreira onde eu vivo há 25 anos e que me traz remuneração como essa daqui, ó, R$17 mil num único contrato. E eu não tenho só esse contrato, mas esse é um grande contrato, vivendo dentro dessa área. Só que eu preciso que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? Assistir, meu amor, às 3 aulas e fazer as coisas, né, as atividades que eu pedi para que você faça. Está comprometido? Quer fazer isso? Quer mudar essa sua vida? Essa é a hora, melhor hora, meu amor, é agora, sem dúvida nenhuma. Porque olha só, eu não estou sozinha. Dá uma olhada nesses meus alunos, o que é que a gente está aprontando por aí. Meu nome é Betânia Rodrigues. Meu nome é Wilson Pinheiro. Eu sou Elisângela Evangelista. Meu nome é Luciana Almeida. Sou jornalista Neide Dola. Eu sou Michele Palerme. Meu nome é Regiane Guimarães. Eu sou Rose. Meu nome é César de Azevedo. Eu sou a Gisele. Eu sou o Aleandro. Meu nome é Ellen. Meu nome é Vinícius. Meu nome é Carlos Bassi Neto. É Karina. Eu me chamo Andrea Vale. Eu sou a Clarice de Freitas. Meu nome é Hiroshi Koga. Meu nome é Rafaela Maximiano. Sou jornalista Freedom. O que mais bacana de tudo isso é poder ver que realmente a gente pode vivenciar o jornalismo, né, dentro da assessoria de imprensa, trazer matérias para os jornalistas, mas não trazer só apenas a sugestão da matéria, né, mas produzir aquele conteúdo, produzir aquela matéria e enviar para os jornalistas das redações. Hoje já tive as minhas primeiras publicações. Eu fui o primeiro AIF a bater a marca de faturamento de R$10 mil mensais. Hoje, o meu faturamento gira em torno ali entre 15 e 16 mil,
mas eu já cheguei a faturar até 25 em um único mês. Eu faço parte da maior rede de assessoria de imprensa do Brasil. Aqui a gente tem uma empresa, uma grande empresa espalhada por todo o Brasil. Eu tenho muito orgulho de pertencer a esta rede. Tem feito a diferença para mim e para minha vida fazer parte da rede AIF. Somos a IF. Vem pra rede. Melhores assessores estão no AIF. E eu tenho um sonho que é ajudar pelo menos 15 mil jornalistas a saírem da CLT ou do trabalho autônomo. Eu sei que 15 mil é um número bastante ousado. Ele representa, sabe o quê? 10% do número de jornalistas formados hoje, enquanto eu faço essa aula aqui. Porque todos os anos, meu amor, as faculdades, né, são mais de 500 cursos, eles colocam mais 9, 10 mil jornalistas todos os anos para dentro desse mercado. Então, eu tenho essa missão que é de ajudar pelo menos 10% desse mercado. 15 mil jornalistas vão sair da CLT, como esses meus alunos já saíram, como eu nunca estive, na verdade, na CLT trabalhando com jornalismo e olha, que eu sou formada desde 1998, sendo bem remunerado, sendo dono do teu negócio. Porque o Brasil ele tem 149 mil jornalistas formados, né? Já contei para vocês, cerca de 9 mil sendo colocados todos os anos. E tem um órgão, né, chamado Atlas da Notícia, que ele faz um mapeamento de veículos de comunicação, né, ativos hoje no país. Ele conseguiu mapear pouco mais de 14 mil veículos de comunicação em 2022. Então, isso significa o quê? Que não tem lugar para todo mundo no mercado tradicional. Se vocês não olharem para esse novo caminho, não olharem para esse movimento que o mercado de jornalismo está fazendo, vocês vão ficar aí na fila, né, do CLT. Nesse cenário da CLT, gente, com muito jornalista à disposição, mas poucas vagas disponíveis, você vê, já tem 10% de número de veículos de comunicação em relação aos jornalistas. O que acontece? O que acontece é que quem dita as regras é o mercado. Vira um jogo de dados. Você vira os dados, tirei 1, né? Tirei 5, anda a casa, foi demitido, volta 2. É o mercado que dita as regras. Quanto, né, ele vai pagar? Quem vai contratar? Como vai contratar? Qual é a carga horária que você vai fazer? Você vai trocar um punhado do teu tempo e um grande punhado do teu tempo por um pouco de dinheiro. Porque a gente sabe que o mercado de jornalismo hoje tradicional está pagando o quê? R$ 2.400, R$ 3.000 no máximo, né? Dependendo do lugar, né? Do estado onde você estiver. Eu trouxe inclusive um mapa para vocês verem. Então o que acontece? Acontece um outro fenômeno que é a manipulação pelo medo. Como assim, Patrícia? Quando você vê no teu entorno, né, situação de perigo, pessoas perdendo emprego, demissões em massa, excesso de mão de obra, o que acontece com a tua mente? Ela passa a se movimentar pelo medo. Quando isso acontece, gente, você se cala. Você se cala diante de situações que normalmente você não se calaria. Por exemplo, nós vamos dobrar a sua carga horária. Beleza, vamos lá. Trabalha mais esse final de semana, dobra o final de semana, dobro. Pressão, aguento. Acúmulo de funções, suporto. Colegas sendo demitidos, não tem recontratação. Olha, você vai assumir o lugar aí do teu amigo, mas a gente não vai mexer ainda no salário. Tá tudo bem. Por que a gente faz isso? Porque você tem medo de ser o próximo. Então, fica caladinho aí, fazendo o que você está fazendo. Então, essa movimentação pelo medo, ela não só é cruel, porque ela vai acabar trazendo uma qualidade de vida ruim para você, mas ela também é cruel, porque você vai adoecer e esse medo vai impedir que você olhe para outros lugares, para outros caminhos. Eu, por exemplo, eu já tenho uma grande rede de jornalistas, vocês viram ali uma parte dessa rede. E eles também passaram por muitas situações desconfortáveis nesse mercado. Eles estavam exatamente onde você está hoje, aí, sentadinho, assistindo a um desafio viver de jornalismo. Só que eles despertaram para a possibilidade de viver algo diferente, de viver algo novo, de viver o extraordinário. E aí eles deram o quê? Um basta nessa história do mercado, um basta nessa história de medo, tá bom? Porque, gente, uma coisa que é importante que a gente entenda é que a exponencialidade,
ela não começa quando você chega aos primeiros 25 mil reais, como vocês viram ali o Ângelo. Quando eu chegar em 25 mil reais, então aí eu começo a viver a exponencialidade dentro do jornalismo. Ou quando você vê sua matéria, né, publicada, como foi o caso da Alicia. Não, gente. A exponencialidade, ela começa quando você toma essa decisão de viver algo novo. Eu, por exemplo, quando eu me formei, foi o ano de 1998, eu tinha um bebê. Eu venho de uma família pobre, né? Eu não tenho família rica. Eu me casei com 18 anos de idade, antes de ir para a faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, né, 4 anos depois, eu trabalhava de manhã, pagava minha faculdade, né, à noite, eu trabalhava na Avenida Paulista, dava aula de informática, pegava um ônibus para Moca e eu ia para Moca, porque eu fiz a São Judas Tadeu. Nesse caminho, no último ano, grávida, eu enjoava. Eu pegava um ônibus, descia no meio do caminho, vomitava, pegava o seguinte para conseguir chegar até a faculdade. E quando eu me formei, o que acontece? Apesar de ter um movimento ainda de imprensa, né, chegada das rádios notícia, jornalismo esportivo, jornais, o Lance chegando, os meus amigos todos sendo contratados, né, ganhando força, ainda assim os salários eles eram baixos. E o que acontecia? Para mim, que já era mãe, casada, o mercado completamente fechado. Eu já tinha um emprego naquela época, né, dava aula lá de informática, estava me formando em jornalismo, queria trabalhar com jornalismo e eu me via nessa situação. Que inclusive pode ser a situação que alguns de vocês estão vivendo hoje. De um lado eu tenho um emprego, não é o que eu estudei, mas é o que estava pagando as minhas contas, né, e ajudando a criar o meu filho. E de outro um mercado tradicional, dono de todo esse jogo, dono da bola e do campinho, que dizia, não tem lugar para você, se quiser é nessas condições aqui, e eram condições que eu não podia aceitar. E qual era a saída? A saída para eu poder ganhar mais dinheiro, fazer jornalismo, cuidar do meu filho, foi aprender a empreender. Porque em nenhum momento da faculdade me ensinaram a empreender. Alguém ensinou você a empreender? Quando você estava na escola, por exemplo, os teus pais te ensinaram a empreender? Na faculdade de jornalismo você aprendeu a empreender? Não, meu amor, você aprendeu a ser funcionário, inclusive na faculdade. Faça um release para trabalhar onde? Na redação. Vá lá, aprenda a fazer uma reportagem para trabalhar onde? Lá na TV. Aprenda a fazer uma reportagem de rádio. Para quê? Para ser funcionária lá na rádio. Ninguém te ensinou a empreender. Agora, empreender é o único caminho da prosperidade. Por quê? Porque depende só de você. E é isso que eu vou te mostrar. É o único caminho que está no seu controle, de fato. O resto é jogo de dados. Joga o dado, vê o que dá, vai na sorte e vai seguindo o jogo. E aí eu comecei a empreender na área de assessoria de imprensa. Eu montei minha assessoria de imprensa, comecei com iatismo, conheci lá alguns velejadores, ofereci o meu trabalho e comecei a fazer. Agora, pensa numa pessoa que fez barbaridades no início do trabalho. Gente, eu não sabia trabalhar, eu só tinha aprendido a fazer release, eu não sabia falar com o cliente, eu não sabia precificar o meu trabalho. Eu tinha medo de falar com o cliente. Não tinha um viver de jornalismo, não tinha um desafio viver de jornalismo para mim, meu amor. Aí se tivesse um desafio viver de jornalismo para mim naquela época, eu nem sei onde eu estaria hoje. Não tinha nenhum caminho para eu seguir. Eu fui nadando o cachorrinho. Sabe quando a gente não sabe nadar, que você se joga na água, você vai nadando cachorrinho, sabe assim, e vai tentando ir de um lado para o outro? Era assim que eu fazia no início do meu trabalho, meio que engolindo água de vez em quando. Agora, isso também me possibilitou fazer o quê? 2 coisas. A primeira, gente, foi entender esse mercado de assessoria de imprensa e poder trazer tudo isso que eu trago para vocês hoje. Eu entendi que assessoria de imprensa não era mesmo jornalismo. A galera falava, assessor de imprensa não é jornalista. Aquele modelo tradicional de assessoria de imprensa não é mesmo, meu amor. Esse modelo tradicional, baba-ovo de cliente, faz o que o cliente manda, faz o release que ele manda, é ele que diz o que você vai escrever, é ele que dá as suas demandas de matéria. Isso não é jornalismo, porque você não está atendendo aos interesses da redação, você está atendendo aos interesses do cliente. E eu não queria fazer isso. Eu queria ajudar a galera que estava na redação, só que do lado de fora. Entende? E hoje eu chamo esse modelo de assessoria de imprensa Freedom ou AIF. Se você conheceu o meu canal, se você segue o canal, você já deve talvez ter ouvido falar da expressão escola do AIF, rede AIF. O que é a rede AIF?
Somos nós, a maior rede de assessoria de imprensa do Brasil, meu amor, quiçá da América Latina. E o AIF, o que ele é? Ele é uma forma de trabalhar mais livre, mais focada no jornalismo, e isso eu fui construindo ao longo desses anos todos. E passado todos esses anos, o que acontece? Com a carreira agora consolidada, vendo tantos jornalistas ainda nessa situação em que eu me encontrava há 26 anos, eu decidi que era hora de ajudar, meu amor. E cá nós estamos hoje fazendo esse desafio Viver de Jornalismo. E eu entendi, gente, por que a maioria de vocês nunca pensou em fazer assessoria de imprensa. Ou até tentou, mas não fez dinheiro com isso. Coloca aqui pra mim, algum de vocês já tentou fazer assessoria de imprensa e deu certo? Nossa, foi ótimo, falei com o cliente, consegui grandes contratos. Ou Deus livre, imagina, assessoria de imprensa, não quero isso nunca pra minha vida. Conta aqui pra mim que eu quero saber. Nenhum jornalista sai da faculdade querendo fazer assessoria de imprensa, gente. Nem eu, na verdade, né? Eu achei que ia ser correspondente de guerra. Mas eu amo assessoria de imprensa hoje, esse modelo em que eu atuo. Ver alguém querendo fazer assessoria de imprensa, mais ou menos que criança quando vai ao mercado. Já viu uma criança no mercado pedir brócolis? Ai, mãe, quero brócolis. Tinha até um comercial nessa. Acho que era parecido com isso. Gente, tem criança que vai no mercado e quer brócolis? Tem. Mas isso é o normal? É o comum? Não, não é. Então a maioria não quer. E é exatamente por esse motivo. Porque a grade curricular hoje das faculdades, né, de jornalismo, elas desprezam essa matéria. Gente, é o mercado que mais paga hoje dentro do jornalismo. E eu não estou falando de você funcionário, não. Se você for funcionário, ainda é o mercado que mais paga. Mas vocês vão entender, principalmente na nossa aula de quarta-feira, que com o salário que você recebe, né, como funcionário de uma assessoria, ainda que seja bom, representa o valor que um cliente pagaria para você se você trabalhasse sozinho. Por isso que empreender é o caminho da prosperidade. Tá? Nem os professores entendem a grandeza dessa profissão. Quantos aqui tiveram uma baita aula de assessoria de imprensa? Ela fica lá escondidinha dentro de teoria da comunicação, comunicação empresarial. Gente, comunicação empresarial não tem nada a ver com assessoria de imprensa. Não tem. Ai, assessoria de comunicação não tem nada a ver com assessoria de imprensa. Isso vai ficar claro para vocês ao longo desses nossos 3 dias, tá bom? Então, aprender a empreender, aprender a precificar, aprender a falar com o cliente, a criar pautas boas, a criar pautas incríveis, falar com a imprensa. Quem aqui teve aula disso na faculdade? Não teve, meu amor. Eu tive um professor incrível de assessoria de imprensa, que eu olhei para a cara dele e falei, acho que é isso aqui que eu vou fazer na minha vida. Mas ainda assim, ele só me ensinou a fazer release, para ser funcionária, saca? Não me ensinou a empreender, a falar com o cliente. Como é que ele falava com os clientes? Como é que ele abordava? Não aprendi nada disso, não. O release ele me ensinou a fazer. Quantas pessoas batem no peito hoje e dizem, eu faço assessoria de imprensa e isso é jornalismo. Eu faço isso, gente. Eu sou uma das maiores defensoras da assessoria de imprensa e do jornalismo sendo feito através da assessoria de imprensa nesse Brasil todo. E eu brigo mesmo, brigo com as pessoas que falam, assessoria de imprensa não é jornalismo. Eu falo, vem aqui, meu amor, vamos debater sobre isso? Eu falo. Agora, mas o fulano é baba-ovo do cliente. Ué, isso não é jornalismo. O cliente é que manda na pauta. É, realmente, se o cliente manda na pauta, isso não é jornalismo. Eu preciso que a imprensa noticie. Meu amor, se você precisa que a imprensa noticie, isso é publicidade. Isso não é jornalismo. Então, vamos começar por aí? Vamos entender o que é jornalismo e como é que eu faço o jornalismo através da assessoria de imprensa. Então, vamos embora, vamos começar por aí. O que é o jornalismo, meu amor? O jornalismo é uma carreira, é uma atividade que tem por objetivo informar, ajudar as pessoas através de notícias com relevância e precisão. Aliás, que esse é os primeiros princípios éticos do jornalismo. Relevância e precisão. Então, se eu trabalho para o meu cliente, mas as minhas pautas têm relevância e precisão, eu tenho jornalismo. Eu vou buscar dentro do meu cliente o que tem de melhor, o que tem de notícia. Isso é jornalismo. Agora, eu posso trabalhar no maior veículo de comunicação desse país ou do mundo. Se ali dentro a minha pauta atende o interesse do dono do veículo, se ele atende o interesse dos acionistas, se ele atende o interesse de um partido político, se ele atende uma linha específica, meu amor, eu não tenho jornalismo.
mesmo sendo um veículo grande. Você consegue entender isso? Então o jornalismo não é o veículo de comunicação onde você está. O jornalismo não é nem o jornalista. O jornalismo não é o diploma. Tem gente que fala assim, o problema do mau jornalismo é o diploma. Não é, meu amor. O problema do mau jornalismo é o mau jornalista. É o que não entende de fundamentos éticos. Seja ele assessor de imprensa ou não. Fica claro isso para você? Você pode ter todas as patentes de todas as associações do mundo. Se você atender aos interesses do veículo de comunicação e não a notícia, você não tem jornalismo, mesmo trabalhando ali dentro, mesmo diplomado. Saca? Então vamos sair dessa sombra de que assessoria de imprensa não é jornalismo? Vamos começar a olhar para isso? Olha esse material aqui do Jorge Silva. O Jorge Silva é um aluno meu. Ele faz parte da nossa rede. Ele fez uma matéria, gente, linda, falando sobre o quê? Sobre mulheres que entram na menopausa precocemente. Eu, como jornalista, escolhi a editoria Saúde, uma área que me impactou durante toda a minha vida. Recentemente fiz uma matéria sobre menopausa que atinge as mulheres abaixo dos 40 anos. Foi muito satisfatório fazer essa matéria para impactar mulheres que estão buscando informações e que às vezes nem se dão conta de que algum sintoma que elas sintam relacionado à menopausa, e quando elas têm abaixo de 40 anos, se trata da menopausa precoce. Ou seja, o jornalismo é vida, o jornalismo é contar histórias reais. Ele escolheu trabalhar com a editoria de saúde. Então, é o jornalista que escolheu a editoria com a qual ele quer trabalhar e está produzindo matérias, e essas matérias estão sendo publicadas. Ele criou a pauta, ele entrevistou essa fonte, essa prospect, que é a cliente. Ele escreveu o texto, esse texto foi publicado e essa matéria fez o quê? Ajudou muita gente. Tem muita mulher aí na faixa dos 35, 40 anos, passando por situações de menopausa precoce, irritabilidade, mudança do humor, e nem sabe que está passando por isso. Às vezes viu a matéria do Jorge e acendeu um alerta, falou, opa, peraí, pode ser que ele esteja passando por isso. Agora me diga, não é jornalismo que o Jorge faz? Porque ele é um assessor de imprensa? É muito jornalismo, só que é feito por um assessor de imprensa. O cliente dele, que é uma ginecologista, é que paga, ele é a fonte. Vamos lá, vamos entender melhor isso? O desenho é esse aqui, ó. Sá, traz a lousa aqui pra gente. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse desenho de matéria, de jornalista, redação e jornalista, assessor de imprensa. Então vamos lá, acompanha comigo. Eu vou fazer um desenho aqui. Desse lado, vamos colocar os veículos de comunicação. Os 15 mil veículos de comunicação lá que foram mapeados pela Atlas Notícias. Tem mais do que isso, né, gente? Esses são os que foram mapeados, tem muitos veículos informais, mas são esses. Então aqui eu tenho TV, aqui eu tenho rádio, aqui eu tenho jornal, aqui eu tenho revista. E quem produz esse material é um jornalista, certo? Qual é a condição desse mercado aqui? Vamos lá. A condição desse mercado, carga horária. Esse jornalista, ele trabalha aí 5, 8, 10 horas, dependendo aí, né? O acordo geralmente é 5, 6 horas, mas ele pode trabalhar 8, 10, 12, né? Carga horária. É ele que determina a carga horária dele? Obviamente que não. Segundo ponto importante, salário. Quem determina o salário desse jornalista aqui, né, é o dono do veículo, né? Com base em tabela do sindicato? Nem sempre, tá? Nem sempre. Mas principalmente o dono do veículo. Qual é, então, a carga horária, o salário, a contratação? Quem contrata esse jornalista, né? Quais são os elementos? Olha, é pela competência, pela técnica, porque amigo de alguém? Tá na tua mão essa contratação? Depende desse jornalista? Também não depende. Então, essa é a condição desse jornalista aqui. E o que que ele faz, gente? Ele produz matérias. Matérias que vão para quem? Para esse pessoal aqui, ó. Para o leitor, para o telespectador. Ele produz matéria para esse povo que está aqui, do lado de fora. Certo? Então, as pautas, quando ele produz, é para essa galera aqui. Agora, vamos olhar desse lado aqui. Eu tenho um assessor de imprensa
Freedom, vamos colocar o Freedom? O que é o assessor de imprensa Freedom? Jornalista que trabalha na editoria que ele ama, trabalha por conta, sabe fazer jornalismo, sabe fazer assessoria de imprensa. É esse carinha aqui, é o Jorge, que eu acabei de mostrar para vocês. Aí o Jorge, vamos pegar o exemplo do Jorge. O Jorge está aqui. O Jorge, ele tem um cliente, que é lá um ginecologista. O que o Jorge faz? O Jorge também faz matérias. As matérias do Jorge é pensando em quem? Também é pensando nesse povo aqui. Só que ao invés do Jorge publicar a matéria direto, porque ele não é um veículo de comunicação, ele oferta essa matéria para esse jornalista aqui. Ele diz, olha, eu tenho um material aqui, eu tenho uma matéria falando sobre menopausa precoce. É super importante porque tem aumentado o número de casos de mulheres com... Entende? Ele é um especialista da área da saúde. Ele escolheu ser um especialista da área da saúde. Aí ele traz esse material pronto. Olha, eu já tenho uma fonte, eu já tenho uma pessoa que tenha passado por esse problema, eu tenho fotos, eu tenho tudo. Então ele pega esse material e entrega pronto para esse jornalista aqui. Aí eu pergunto para você, qual é a diferença desse jornalista para esse? Só as condições trabalhistas. Quer ver? Carga horária do Jorge. Carga horária do Jorge. É ele que faz. Depende, eu quero trabalhar só de manhã, eu quero trabalhar só à tarde, vou trabalhar só de terça a domingo, de terça a sexta, eu quero trabalhar 2 horas pela manhã. Ele que determina, ele é o dono da assessoria de imprensa dele. Ele criou essa assessoria de imprensa. Segundo ponto, salário. Quem determina o salário? Também é o Jorge. Por quê? Porque ele pode escolher ter um cliente de 2,5, ele pode ter 2 clientes de 2,5, aí ele já tem 5 mil. Ele pode optar por ter um cliente de 5, ele pode ir lá buscar um cliente maior. Eu, por exemplo, tenho um cliente de 17, um de 4,5 e um de 2,600. E é isso, tenho 3 clientes, determino qual é a minha carga horária, que horas eu vou trabalhar, né? Qual editoria que eu amo. Hoje eu trabalho com esporte e SD. Essas decisões são totalmente minhas. Você percebe que aqui ele está completamente no controle? Porque e a contratação? Não existe. O Jorge vai atrás dos clientes que ele quer atender. Tá? Agora, aqui eu tenho 14 mil veículos de comunicação para trabalhar. E o Jorge aqui? Eu fiz uma pesquisa de um colega nosso que está participando aqui do Desafio Viver Jornalismo. Ele é de Rondônia. Se eu colocar lá, médicos em Rondônia, gente, dá quase 13 milhões de nomes. Não é pouco, não. É muita gente. Eu só preciso de um contrato, 2 contratos. Então, a parte de contratação dá trabalho? Dá trabalho. Agora, você acha mais fácil o quê? Você buscar clientes ou você acha mais fácil buscar um espaço no mercado tradicional? Faz um exercício aí comigo agora. Vocês viram que a Sá pediu... Vocês gostaram da Sá? Sá, vem aqui. Eu vou mostrar. Sabe a Sá que vocês viram? Ó, a inspiração da nossa Sá, ó. Não é igualzinho, gente? A Sá cuida de vocês, cuida da escola, cuida da rede. Maravilhosa. Então, ó, vocês viram lá o recadinho. Pegaram papel e caneta? Então, anota aí. Faz uma lista para mim. Se vocês estivessem desse lado aqui, né, trabalhando como assessores de imprensa, começando a empreender, e é isso que nós estamos fazendo nessa primeira aula, entendendo como é que funciona a questão do empreendedorismo e trazendo para vocês essa sementinha, eu estou semeando isso na cabeça de vocês. E esse semear, ele é fundamental, porque só nasce onde a gente planta. Enquanto ninguém disser para vocês a verdade sobre assessoria de imprensa, vocês vão continuar no mundo da fantasia. Assessoria de imprensa é o outro lado do balcão. Que balcão, meu amor? Que balcão é esse que você acha que existe? Não existe balcão. Existe 2 jornalistas trabalhando por matérias para as mesmas pessoas, só que um dentro da redação e um sendo especialista dentro do mercado de trabalho, trabalhando com o especialista dele. Fica claro isso para você? Ficou mais fácil agora? Tomara que sim. Então vamos embora. O que você vai fazer? Você vai escrever pelo menos 3 pessoas que você começaria a atender se você montasse o seu escritório hoje, essa noite. Comecei, adorei, gostei dessa ideia, tô curtindo a ideia de empreender dentro do jornalismo. 3 pessoas que você gostaria de atender dentro de uma editoria que o seu coraçãozinho canta. Olha, meu coraçãozinho canta pela área da saúde. Então eu posso atender um ginecologista, um cardiologista, um ortopedista, um fisioterapeuta, endocrinologista, o que mais?
Você pode trabalhar com genética feminina, você pode trabalhar com fertilização, você pode trabalhar com tantas coisas dentro da área da saúde. Isso só na área da saúde. E se você gosta da área de esportes, o que tem de esporte na sua cidade? E se você gosta da área de comportamento, o que você, um psicólogo, um psiquiatra, o que você gostaria de trabalhar? Tá? Então faz esse exercício. E eu estou pedindo para você só 3 nomes, tá? Tá fácil. Agora imagina se fosse um pouquinho mais de tempo, a gente consegue levantar pelo menos uns 30 nomes aí. Eu quero que você coloque aqui para mim se você está entendendo. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você anote as suas dúvidas, porque amanhã, terça-feira, você vai ter um encontro comigo ao vivo e eu vou tirar as suas dúvidas. Combinado? Agora, tem gente que me pergunta o seguinte, Patrícia, mas por que esse jornalista, ele quer a sua matéria? Se ele está dentro do veículo de comunicação e ele pode produzir? Essa é uma pergunta interessante e bastante comum aqui dentro da rede, né, Sabrina? Agora, gente, a resposta é tempo, meu amor. Esse jornalista, lembra que nós falamos no início, você está acompanhando o mercado. O nosso mercado está ficando cada vez mais enxuto. As redações estão encolhendo, cada vez menos jornalistas para fazer a mesma quantidade de trabalho. Essa que é a questão. Então, e esses jornalistas não podem reclamar. Lembra do calma lá, quietinho, porque a galera está sendo demitida. Você vai reclamar que você está acumulando função? Não vai, não é nem bobo nem nada. Agora você vai reclamar. Que agora eu estou dizendo para você que você não precisa suportar isso. Existe um outro caminho. Começa a pensar numa transição de carreira. Tá bom? Então, o jornalista, ele precisa de assessores de imprensa que sejam jornalistas sérios, obviamente, que façam um bom jornalismo através da assessoria de imprensa e que ajudem eles aqui. Dá uma olhadinha no que a Érica aqui, que é produtora da Sport TV, aliás, é uma amiga que eu conheci lá no iatismo, o que ela fala sobre o trabalho da assessoria de imprensa? O assessor de imprensa é a nossa boia de salva-vidas, sabe? Você está no meio do mar, você joga a boia assim, ó. Porque é isso, a gente recebe mais de 300 e-mails por dia. Por mais que eu ame a Stock Car, eu estou produzindo 500 coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, eu não consigo me dedicar só a estoque, só ao automobilismo. Por que eu tenho a Paty? Ela me liga e fala, você não sabe o que está acontecendo na oficina do Meinha. E aí você fala, nossa, isso é uma história maravilhosa. Então, é para isso que serve o assessor de imprensa. É o cara que é a mão que vai te estender e você puxa assim e a pessoa te dá uma história. O bom assessor de imprensa é o cara que te dá uma história e te ajuda a desenvolver ela também. Porque não é só, Érica, você não sabe o que está acontecendo na oficina do Meinha. Você não sabe o que está acontecendo na oficina do Meinha. O telefone do personagem esse aqui, ele é um cara que trabalha lá desde 1984. A mulher dele vai lá todo dia e leva brigadeiro para vender. E o filho dele já está fazendo estágio. Pô, como é que eu ia saber de uma história dessa? Então, o assessor de imprensa ele é fundamental. Entendeu, Fofolete? Ele está atolado de trabalho, tem que fazer dezenas de matérias. Então, quando você tem alguém que você confia para fazer essa ponte para você com boas matérias, ele funciona para você como um bote salva-vida, como ela acabou de falar. Agora, como é que eu construo isso? Então, vamos lá, vamos tirar aqui, sabe? Como é que eu construo Obrigada, meu amor. Como é que eu construo essa relação que eu tenho, por exemplo, com a Érica e com outros jornalistas? Aprendendo a entregar a sua pauta, respeitando o horário das redações. Não mandar a pauta de elevador. O que é a pauta de elevador? Vai chover, vai fazer sol, nossa, o tempo mudou. Não é? Tem que saber construir um bom mailing. Essa parada, gente, de assessoria de imprensa, ela funciona. Você só precisa aprender o que você não aprendeu na faculdade, com certeza. E aí fica fácil, entende? Agora, tem uma paradinha que vem antes de tudo isso. E eu preciso trazer essa informação para você. Porque não é só a questão técnica. Obviamente, a questão técnica você aprende. Por exemplo, você entra numa rede, como a rede AIF, ou você vai procurar algum curso e você aprende a fazer isso. Esse nem é a coisa mais séria do processo todo. Claro que tem que saber fazer. Agora, o grande problema que está mantendo você aí onde você está hoje, né, além de você não entender, de não conhecer ainda, e agora você está conhecendo esse mercado novo, eu quero que você entenda que o que te prende é uma coisinha chamada síndrome da arquibancada. O que é a síndrome da arquibancada? Muitos de vocês jornalistas ainda são jornalistas de arquibancada. Então vamos pensar numa arquibancada. É um lugar confortável.
Por quê? Porque quando você senta ali, você não precisa fazer nada, meu amor. Você só tem que torcer, dar palpite ou reclamar. Quando eu estou na CLT, eu estou nesse lugar, o jogo não é meu. Então, eu não estou nem jogando e nem no comando. Eu não sou dono de jogo, eu não comando nada. Eu não sou nem do dono do veículo de comunicação e eu não sou dona do mercado. Eu estou ali simplesmente como peça, me movimentando de acordo com o que os donos dos jogos querem que eu faça. Faz a matéria, faz desse jeito, segue essa linha editorial. Então, eu só assisto e cumpro regras e reclamo da carga horária, do salário, do meu chefe, do colega de trabalho, da pauta que me deram. Essa falta de liberdade, apesar de ruim, tem muita gente que acaba se acostumando com ela. Por que será? Alguém aqui se arrisca a dizer por que é que às vezes, mesmo ruim, a gente acaba ficando dentro dessa arquibancada? Uma das causas é justamente o medo. Porque jogar ovos, gente, é fácil. Suar a camisa não é. Agora você pode falar assim, Patrícia, mas eu suo a camisa, eu vou lá, eu trabalho, é difícil, são muitas... Gente, mas você não é dono do jogo. Você só está na arquibancada. Você está suando porque essa arquibancada está pegando fogo, meu amor. O que eu preciso que você faça? Que você desça da arquibancada e venha jogar. Lá em 1998, né, quando eu tive que tomar aquela decisão do que eu ia fazer, eu decidi sair da arquibancada. Vir para o jogo, tomar as rédeas dessa minha vida. Esse jogo da assessoria de imprensa, gente, ele é grande, ele tem mercado, ele tem dinheiro. Olha só o que o Ângelo já fez, 25 mil reais. Olha só os contratos que eu tenho, olha o contrato da Júlia, 9 mil reais. Aqui tem jogo para jogar. Só que tem muita gente que ainda está com medo de descer. E o medo, gente, o que ele é? Ele é só falta de informação. Ele é insegurança, porque você ainda não sabe como fazer. Então você não tem que se preocupar com o medo que você está sentindo agora. O que você tem que começar a pensar é como é que eu faço para jogar esse jogo. Quando você olha, por exemplo, para o mercado de Rondônia, se você tivesse empregado lá no Norte e Nordeste, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Olha como é que está o piso salarial de quem não é dono do jogo. Dá uma olhadinha lá no Norte, salário de R$ 2.500. Olha o teto da região norte do país. Não chega a R$ 4.000. Esse vermelhinho aqui é o teto. O que é teto, gente? Teto é limite. R$ 4.000 é menos do que um dos contratos que eu tenho, um dos piores contratos que eu tenho. Entende isso? Então tem que pensar em sair dessa arquibancada o quanto antes. O melhor desse formato de assessoria de imprensa é que você vai escolher. Você tem liberdade para escolher, desde a sua editoria, o cliente que você vai trabalhar. Quanto mais nichado for a escolha da sua editoria, mais rápido você vai ganhar autoridade. Porque esse mercado aqui, ele precisa de fonte. O jornalista que está na redação precisa de fonte em todas as editorias, inclusive na qual você vai trabalhar. Então, eu estou aqui para saber se você está afim de jogar. Está afim de jogar esse jogo comigo? Está afim de jogar esse jogo junto com a minha rede de assessoria de imprensa? Eu quero saber se você topa esse desafio, só que sem desculpas, tá? Como assim sem desculpas? Mas eu não sei jogar, eu nunca fiz assessoria de imprensa. Gente, a Lala também nunca tinha feito assessoria de imprensa. Ela tem 66 anos de idade, ela terminou a faculdade no ano passado, em novembro de 2023. Em janeiro de 2024, ela já tinha a empresa dela e o primeiro contrato. Olá, eu sou a Lala Eva. Está sendo tão grandioso essa nova jornada. Saindo da faculdade, não vendo muita luz no meu caminho, porque eu faço parte de um mundo preconceituoso, que é a questão do preconceito etário. As minhas possibilidades são muito menores no mercado mesmo, então a briga nossa é para ser, queira ou não, empreendedora ou descubra seu novo caminho, e eu achei como uma última alternativa participar do curso da IF, e isso era o meu D, né? Busque, lute, vamos embora. E quando eu consegui agora, nesse meu D, sair de um canto onde era um sonho e cheguei aqui, e quando eu conquistei o primeiro contrato dentro daquilo, posta na escola, aquilo me deixou imensamente feliz e acreditando em mim, acreditando que nós temos mesmo que aprender
diariamente e acreditando que eu vou ter muito outros contratos. Vai dizer para mim, então, que esse é o motivo, essa desculpa, então, porque eu nunca fiz assessoria de imprensa. Ela também não fez, mas ela aprendeu a fazer. Ah, eu não sei empreender. Meu Deus, quem é que sabe? Você não foi ensinado a empreender. Desde criança você é ensinado a quê? A ser comandado, a ser controlado. Culpa da mamãe que falava assim, essa roupa não combina com o teu sapato. Até nisso mãe controlava a gente. Não vai ali, não põe lá, não põe na boca, não faz, não. Então a gente primeiro é controlado pelos pais, depois pelos professores, não fala, não faça, não se posicione. Depois pelos chefes, faça o que eu mando, eu pago a tua conta. Alguns aqui até pelo parceiro e pela parceira. De tão normal que isso está na vida, você já acaba sendo comandado até porque entrou na sua vida, às vezes, 20, 30 anos depois. Gente, isso pode ser comum para você, mas não é normal. A Júlia também não sabia empreender. Na faculdade, eu na faculdade eu não lembro de ter feito um release. Eu não lembro de ter feito. Eu lembro, assim, de coisas pontuais que a professora de assessoria pontuava, como, assim, uma das coisas que ela falou, que você também falou, que foram a única coisa, para mim, assim, que fez sentido na faculdade foi entenda a rotina do jornal, da televisão, do site, para você passar a notícia. Sabe, Patrícia, foi só isso. De resto, assim, seja você pode ser o assessor, você pode fazer reunião. Não tinha. Eu tinha experiência de assessorar um governador, mas nunca era eu. Era sempre alguém que estava lá por trás, né? A gente só ficava à frente ali. Mas você era sempre mandada, você não entendia das estratégias, porque, né, era tudo muito fechadinho ali. Ela trabalhou uma vida inteira na televisão, aprendeu a empreender. Você viu o que acontece? Ela aprendeu e veio para o jogo. Ah, mas eu não sei fazer. Não sabe, aprende, meu amor. Ninguém nasceu andando. Imagina você bebezinho. Ai, caí, tô com medinho, não vou andar mais. Estava aí, marmanja, engatinhando pela rua. Olha que coisa ridícula. O Michel, por exemplo, gente, ele era de publicidade, nem jornalista ele é. Também não sabia fazer assessoria de imprensa, achava que sabia. Fez o quê? Aprendeu. Tá o quê? Voando nessa área. Dá uma olhada no Michel. Atualmente, meus contratos variam aí hoje entre 10 a 12 mil mês. Tenho uma liberdade financeira, eu tenho essa liberdade geográfica e liberdade de tempo também, assim podendo estar com as minhas filhas, com a minha esposa, me dedicando também àquilo que eu gosto de fazer no dia a dia. Só que para sair da arquibancada, você vai ter que trabalhar algo que vem antes da técnica. Porque mesmo entendendo tudo isso, tem gente que vai ter dúvida. Será que eu consigo? Porque a tua mente, meu amor, está no comando de tudo. E a tua mente, ela acha que do jeito que tá bom. Né? E aí ela vai tomando conta da tua vida, até das suas fraquezas. Vai trazendo desculpas plausíveis para você. Então eu trouxe alguns princípios que você precisa ter para começar a caminhar, a partir de já, a partir de 1, 2, 3 e já. E, gente, princípio é imutável, né? Não importa onde você está, não importa onde você mora, se a sua cidade é grande, se a sua cidade é pequena. Princípio é fundamento, é essência, tá bom? E eu vou destacar aqui pelo menos 3 princípios que você precisa adotar agora, antes que seja tarde demais. E para que você possa virar esse jogo o quanto antes. Qual o primeiro princípio, gente? O primeiro é soltar a mochila de pedra. Como assim, Patrícia? Eu não sei se já aconteceu com você, mas existe um estereótipo do jornalista. Principalmente quando você fala para as pessoas que você vai fazer jornalismo, né? Quando eu falei, por exemplo, para os meus amigos que eu ia fazer jornalismo, o que vem na cabeça deles é isso aqui, ó. Oi, eu sou a Patrícia, que está na cabeça de algumas das pessoas que ela conhece. Quando ela disse que seria jornalista, muitos imaginaram que seria isso, uma bancada em frente à TV, mas, sinceramente, ela é mais feliz com as escolhas que ela fez. Se esse fosse um mundo real, eu talvez nem estivesse aqui. Talvez já tivesse sido demitida como vemos todos os dias. Por isso, jornalista, encontre a sua melhor versão e seja feliz.
Olha só, que bacana. Nossa, a Patrícia, bem-sucedida, apresentando um jornal. E ai se isso não acontece. Há uma cobrança social sobre as escolhas que nós fazemos em tudo. Se você vai casar, com quem você vai casar, as pessoas têm uma cobrança social. Depois que você casa, se você vai ter filho, se você não vai ter filho. Se você vai casar com homem ou com mulher, por que você vai fazer isso? Quais são tudo que você escolher na vida, você vai ter uma cobrança social acerca daquilo. E é engraçado porque a gente não vê isso acontecer às vezes em outras profissões. A pessoa fala que vai fazer medicina, por exemplo, nossa, que bacana. Ninguém fica perguntando se ele vai ter um consultório, né, numa mansão lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Mas para o jornalista essa cobrança ela acontece. Aconteceu com vocês? Coloca aqui para mim se aconteceu. O que é que você ouviu quando você falou? Agora, o contrário também acontece, né, gente? Ou eles acham que você vai apresentar uma bancada no Jornal Nacional, ou eles acham que você vai se danar, roupa surrada, passando perrengue. Você carrega isso. Faz o exercício para mim, pega seu caderninho aí de novo. Ó, coloca aí para mim. O que os seus amigos esperam de você ou falaram para você quando você disse que você seria jornalista? Coloca aí. O que eles falaram? O que seus pais esperam de você? Esperavam ou esperam? O que eles falam para você? Qual é a expectativa do seu parceiro, da sua parceira de vida sobre o jornalismo? Te apoia? Ele tenta tirar você desse caminho? E o seu chefe atual? Qual a expectativa dele em relação ao teu trabalho? Você entende isso, gente? Imagina você ter que atender a expectativa de todo mundo que você conhece. Isso é loucura. É por isso que você não anda. Tá todo mundo aí dentro da sua mochila. Ai, tenho medo. Ai, não posso ver uma fila. Tem que ficar quietinho, dentro da fila, fazendo o que as pessoas mandam o tempo todo. Enquanto isso, gente, aqui, ó, teu tempo tá passando. Tá passando para você. Enquanto isso, o teu tempo tá correndo. Enquanto você fica tentando atender às expectativas de outras pessoas. Isso é loucura. Fora os traumas de infância, né? Você não faz nada direito, não termina nada do que você começa, você tem dedo podre para tudo, aí você acaba arrastando isso dentro da tua mochila para a tua vida adulta. Agora, para caminhar, para você ter leveza, para você se permitir errar, inclusive, para você se permitir sair de onde você está. Tem gente que quer sair do emprego, quer fazer outra coisa e está preocupado com o que a mãe vai pensar. Com 30, 40 anos de idade, você já saiu de casa, meu amor. Mesmo que você more com seus pais, eles escolheram o caminho deles, você está escolhendo o seu. Sinta amor, sinta compaixão. É porque eles te querem bem. Só que diga, minha mãe, meu amor, vocês fizeram as escolhas de vocês, agora eu estou fazendo a minha. Então, para caminhar, você vai ter que olhar para cada uma dessas pedras que você está carregando dentro dessa sua mochila. Dê um nome para cada uma dessas pedras. Então, um dos exercícios que você vai fazer essa noite é dar nome para cada uma das pedras que você está levando dentro da mochila e que estão te impedindo de caminhar. E eu não quero que você dê nome para elas para culpá-los. Eu não fui porque minha mãe, eu não fui porque meu pai, eu não fui porque meu parceiro, porque eles não são culpados. Nem o mercado é culpado de você estar aí, muito menos as pessoas que você está carregando na mochila. Você escolheu carregar essas pessoas. Você escolheu carregar essas expectativas. Você escolheu atender a essas expectativas. Não é culpa deles, não. Faça uma autoanálise. Tenha compaixão, mas entenda que isso é uma decisão sua, meu amor. Mas seja generoso com você também. Agora, o passado fica no passado. Você não pode levar adiante. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa ter ambição de crescer. Gente, esse é um princípio para quem quer prosperar no jornalismo. Nós crescemos achando que ambição é uma coisa feia. A mãe falava, não seja ambicioso, isso é feio. A Bíblia condena a ambição. Gente, não há mal nenhum em querer ter uma vida digna, tranquila, ter um carro legal, poder viajar, passear com a família, dar uma boa escola para os teus filhos, querer ter um plano de saúde. Não tem nada de errado com isso. Quando você sai da arquibancada, ou quando eu saí da arquibancada, eu também queria cuidar dos meus filhos, trabalhar, ser mãe, não precisar terceirizar a educação deles. Porque se você sai de casa, deixa teu filho na creche, você está terceirizando a educação deles. Não é isso? Eu decidi que eu não queria isso. A primeira viagem de avião dos meus filhos foi a assessoria de imprensa que deu, o meu trabalho que deu.
Um dia eu peguei os dois e levei para o Rock in Rio, enfiei no carro, a gente foi de carro para o Rock in Rio. Né? Então, o primeiro carro deles, inclusive, quando eles fizeram 18 anos, fui eu que dei. Eu não, o meu trabalho, a minha escolha, as minhas decisões é que deram isso. Agora eu decidi que eu vou morar na praia. Ué, isso é feio? Isso não é feio. Isso não é feio. Isso é digno, isso é escolha, isso é decisão. O problema, gente, é falta de ética. O problema é passar as pessoas para trás. O problema é tirar cargo de coleguinha, é puxar tapete para poder crescer. Isso é feio. Né? E nos ambientes de CLT, onde a gente mais vê isso acontecer. Ou não. Talvez aonde você trabalhe, não. Mas é bastante comum. Né? Porque ali é selva, meu amor, é sobrevivência. Justifica? Não justifica. Mas acontece? Acontece. Então eu quero que você queira, eu quero que você deseje, mas eu quero que você haja. Eu quero que você se movimente. Tem que fazer chover, meu amor. Combinado? Terceiro, eu quero que você foque naquilo que você tem controle. Vamos fazer um exercício de novo? Sá, traz a lousa aqui para mim. Gente, se você não foca no que você tem controle, que vida é essa que você vai levar? Como é que funciona isso? Então vamos lá, ó. Pensa no seguinte. Você é um jornalista. O que nós precisamos? Nós precisamos de um emprego. Nós precisamos o quê? De um salário? Você precisa de dinheiro para viver? Eu preciso de dinheiro para viver. E a gente também precisa de tem a carga horária. Vamos lá, vamos pensar aqui na questão salarial. Tem que focar no que tem controle, certo? Certo. No mercado tradicional, você tem controle sobre o emprego? Quem vai ser contratado? Não tem. E no mercado da assessoria de imprensa, você tem controle sobre quais os clientes você quer atender? Aqui você tem controle. Quantos clientes você quer atender? Aqui você tem controle. Então aqui sim, aqui eu consigo. Então, ao invés de gastar energia na fila da CLT, eu vou gastar energia fazendo uma boa lista de clientes, marcando reuniões, apresentando o meu trabalho. Percebe que a energia é a mesma, só que o resultado é completamente diferente. Aqui eu não tenho controle, aqui eu tenho. Salário. Você tem controle sobre o teu salário? Gente, nem o sindicato tem controle. Todo ano ele tem que ir lá brigar por você, para você ganhar minimamente um reajuste salarial. Quanto você vai ganhar? Quando você chega para uma vaga, já está lá especificado. Esse é o seu salário, é pegar ou largar. Então, não, você não tem controle. E dentro da assessoria de imprensa eu tenho controle? Aqui eu tenho. Eu posso decidir quantos contratos eu quero. Eu vou trabalhar o dia todo? Vou trabalhar 8 horas por dia, 5 horas por dia? Então, eu posso ter lá um contrato de 2,5, posso ter lá um contrato de 5, posso querer pegar um contrato de 3, até o limite do horário que eu quiser trabalhar. Pronto, eu tenho controle sobre isso. E carga horária? Tem controle no mercado tradicional? Não tem. Quando você chega, a vaga já está estabelecida a carga horária que você vai fazer. Não tem. E na assessoria de imprensa Freedom? Aqui você tem. Quero trabalhar de manhã. Eu quero trabalhar 2 horas por dia. Bom, para trabalhar 2 horas por dia, 2 contratos. Bacana, você vai trabalhar 2 horas por dia. Então, eu vou ganhar R$ 7.500, mas eu vou trabalhar 2 horas por dia. Eu vou atender lá o cliente A e o cliente B. Acabou, eu tenho controle, gente. Então foca no que você tem controle. Porque ficar focada no que você não tem controle é loucura. Você não tem como fazer isso, você não vai conseguir fazer isso acontecer. Sabe o que acontece? Você vai ficar com burnout, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso. O que você tem controle? Patrícia, mas eu estou num outro trabalho. Faz uma transição de carreira. Hoje você está aqui, pega esse valor, pega esse dinheiro que você tem aqui e começa a investir em treinamento, em aprendizado, em conhecimento, para que você possa fazer esse trabalho bem feito. Fazer pautas incríveis, tá no meu controle. Patrícia, mas no veículo de comunicação também posso fazer pautas incríveis. Não. Você vai propor uma pauta. Se passar pelo crivo ali do chefe de redação, essa pauta é publicada. E se não passar? Se não passar, não é publicado. Patrícia, mas na assessoria de imprensa, meu amor, se o veículo de comunicação A não quiser publicar, eu mando para o B. Se ele não quiser publicar, eu mando para o C. Eu tenho uma lista ali para publicar. Entende? Então, gente, foca no que você tem controle, porque senão você vai ficar estressado, ansioso. Vai ficar aí onde você está agora, reclamando na arquibancada, sentado, vendo a tua vida passar.
E eu sou bem dura com os meus alunos. Quem está comigo dentro da rede sabe, e eu não vou mentir, eu sou dura com eles. Eu falo, não venha me enganar. Eu não me abalo com qualquer história. Foca no que você tem controle. No meio do caminho vão surgir o quê? Dúvidas. Tudo bem. O problema não é a dúvida. O problema é que você se esconde atrás da confusão. Você fala assim, ai não, eu estou um pouco confuso. Meu amor, você não está confuso. Você se colocou nesse lugar de confusão. Sai daí. Qual é a sua dúvida? Vamos lá. Ai, Patrícia, como é que eu faço transição de carreira? Essa é a sua dúvida? Ótimo, dúvida a gente resolve. Como é que você faz transição de carreira? Você começa a aprender, veja quais são, a gente vai ter um checklist na sexta-feira de tudo que você precisa para trabalhar na área de assessoria de imprensa, recebe esse checklist, vê, bom, não, quero andar junto com a rede, 20 dias eu quero estar pronto, não, quero fazer essa parada sozinho, vou atrás do que me falta, de habilidade, de conhecimento. Pega isso aqui que você está fazendo hoje, investe nessa habilidade, nesse conhecimento, dá um prazo para isso acontecer, transição de carreira, estratégia, meu amor. Então, dúvidas, você pode ter 300 dúvidas, ótimo, porque onde eu tenho dúvida, eu tenho crescimento. Agora, se você fala, ai, eu estou confuso, ai, eu estou confusa. Confusão é uma mentira, você não está confuso, você só está se enganando, tá? Isso é importante que você entenda. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim, ostra que não foi ferida não produz pérolas. Né, Sá? Acho que é isso. A ostra que não foi ferida não produz pérolas. Você sabe que a pérola é um grãozinho de areia dentro da concha. Aí tem aquela parte bonita aqui, né? Brilhante, que é o nácar. O que ela faz? Está ferindo a concha. Aí ela começa a colocar camadas de nácar naquela bactéria ou naquele grão de areia. E aí forma uma das joias mais lindas. Ai, Patrícia, então eu preciso sofrer para poder crescer? Não, meu amor. Aliás, isso é um grande problema. Vocês só resolvem empreender quando vocês já estão sofrendo. Tem que vir logo, tem que vir agora. Faça a transição o quanto antes, para evitar que você sofra, inclusive. Entende? Então, quando as pessoas estiverem olhando para você e dizendo assim, você está maluco, você está maluca, isso significa que você está no caminho certo. Vocês não têm ideia de quanto eu apanho dentro desse canal porque eu faço aquilo que eu faço para vocês. Vocês não têm ideia. E cada vez que alguém bate, eu falo, eu estou no caminho certo. Tá? Eu tenho certeza que estou no caminho certo. Porque eu estou vendo jornalistas tendo resultado. Eu estou vendo as coisas acontecerem dentro da rede. Eu estou vendo esse mercado cada vez maior. Eu miro na minha missão e eu sigo adiante. Todo mês, ou a cada 15 dias, pelo menos, eu tenho uma proposta de assessoria de imprensa. Aí a gente joga para a rede. Quantas pessoas procuram assessoria de imprensa, Sabrina? E a gente manda para a rede. Esse mercado é um mercado grande, meu amor. Mas eu preciso que você... Vamos recapitular? O que eu preciso que você faça? Vamos entender de novo o caminho do reconhecimento? Então, primeiro, você precisa entender o que é assessoria de imprensa e que isso é jornalismo. Isso é muito importante. Tem um mercado grande para você começar a trabalhar a hora que você quiser. O que você precisa? Você precisa aprender a fazer. Tá? A gente precisa seguir nesse caminho. Segundo, foca no que você tem controle. Check? Foca nas decisões que você vai tomar a partir de hoje para fazer essa parada acontecer na sua vida. Definir a sua remuneração, definir qual a editoria que você quer trabalhar, quais são os clientes que você vai atender, qual a carga horária que você quer fazer. E depois, determine para onde você está indo, inclusive na área financeira. E na próxima aula de quarta-feira, nós vamos falar só sobre dinheiro, tá? Como é que eu vou fazer para escalar a minha vida financeira? A gente vai pegar essa parte financeira aqui e eu vou contar tudo para vocês, como é que a gente faz para isso ser escalável. Tudo bem? E depois você tem que aprender a lidar com os obstáculos, certo? E a gente vai falar mais sobre os obstáculos e eu vou dar um checklist para vocês na última aula de quinta-feira. Vou entregar um checklist com tudo que você precisa aprender para chegar, para ser bem remunerado, para poder trabalhar nessa área. Fechado? Galera, amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, eu vou abrir uma sala no Zoom para tirar todas as suas dúvidas, tá? Sobre a nossa aula de hoje. Então, dá uma olhada lá no grupo que você faz parte, tá? Eu vou colocar mais tarde, ainda hoje, amanhã, vocês vão receber pelo e-mail e um link para você participar dessa nossa reunião do Zoom. Já pega todas as suas dúvidas aqui e já traz para a nossa reunião. A gente vai aproveitar e fazer um networking ali, vai ser divertido. Combinado? Então vejo vocês amanhã, quarta-feira tem aula, quinta-feira a gente encerra então o desafio Viver de Jornalismo.
faz uma outra coisinha, pega esse link dessa aula de hoje, manda para algum colega que não se inscreveu no desafio, mas que você acha que é importante para ele acompanhar isso com você. Faz essa gentileza, transborde na vida de alguém, saia da arquibancada, mas traga alguém com vocês. Me ajuda nessa missão de pelo menos salvar 15 mil jornalistas desse mercado tradicional. Vamos começar a ser dono desse jugo, ainda esse semestre. Tá afim? Então vamos embora comigo, te espero.